Aula 15. Ternos pitagóricos. O terno pitagórico ou trio pitagórico consiste em três números inteiros positivos a, b e c, tais que a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado é igual a c elevado ao quadrado. Em outras palavras, um terno pitagórico representa os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, onde todos os três lados têm comprimentos inteiros. Essa tripla é geralmente escrita como, entre parênteses, A, B, C. Alguns exemplos bem conhecidos são, entre parênteses, 3,4, 5 e, entre parênteses, 5,12,13. É interessante notar que os múltiplos desses números também formam um terno pitagórico. Por exemplo, se multiplicarmos por 3 o trio 3, 4 e 5, obtemos os números 9, 12 e 15, que também formam um terno pitagórico. Durante toda a história antiga, e mesmo até hoje, temos curiosidade em encontrar triângulos retângulos cujos lados são medidos por números inteiros. É fácil ver que o triângulo de lados 3, 4 e 5 é retângulo. Mas você sabia que o triângulo de lados 13.500, 12.709 e 18.541 é retângulo? Possivelmente não. Nossa curiosidade nos leva à seguinte pergunta: como encontrar triângulos retângulos cujos lados tenham medidas inteiras? Como obter os ternos pitagóricos? Para obter os ternos pitagóricos, basta tomar as expressões a igual a m elevado ao quadrado menos n elevado ao quadrado, b igual a 2 vezes m e c igual a m elevado ao quadrado mais n elevado ao quadrado, e atribuir aos elementos m e n que nelas figuram valores inteiros positivos e desiguais, sendo m maior do que n. O primeiro e segundo elementos, feita a substituição, darão os valores numéricos dos catetos, e o terceiro dará o valor numérico da hipotenusa. Assim, fazendo m igual a 5 e n igual a 2, obtemos o seguinte termo pitagórico, entre parênteses, 21,20,29. Termos pitagóricos primitivos. Um termo pitagórico, entre parênteses, a, b, c, é chamado primitivo quando a e b são primos entre si, ou seja, quando o máximo divisor comum entre a e b é igual a 1, onde a e b são os catetos e c a hipotenusa do triângulo retângulo por eles determinado. Assim, os termos pitagóricos, entre parênteses, 5,12,13, entre parênteses, 8,15,17 e, entre parênteses, 9,40,41 são primitivos. Lista de termos pitagóricos primitivos até 100. São esses termos aqui que estão listados abaixo. Termos pitagóricos compostos ou não primitivos. Nos termos compostos ou não primitivos, os seus elementos não são primos entre si. Exemplos: 6, 8 e 10, 14, 48 e 50. Se multiplicarmos os elementos de um termo primitivo por um número inteiro qualquer, m, maior do que 1, vamos obter um termo composto ou não primitivo. Dois termos pitagóricos são ditos semelhantes quando podem ser tirados do mesmo primitivo, isto é, quando admitem o mesmo primitivo. Todo termo não primitivo é semelhante ao seu primitivo. Propriedades dos termos pitagóricos. 1. Dado um termo pitagórico primitivo ou composto, encontramos sempre nesses termos uma das seguintes alternativas: um elemento divisível por 3, um elemento divisível por 4 e um elemento divisível por 5. Ou um elemento divisível por 3 e 4, um elemento divisível por 5 e o outro elemento primo. Ou um elemento divisível por 3 e 5,
um elemento divisível por 4 e outro elemento primo, ou um elemento divisível por 4 e 5, um elemento divisível por 3 e outro elemento primo. 2. Um terno primitivo qualquer tem sempre um elemento par, divisível por 4, e dois elementos ímpares, e assim a soma dos três elementos é sempre par. 3. Somando-se o elemento maior de um terno primitivo com um dos outros dois, obtemos ou um quadrado ou o dobro de um quadrado. 4. Se do elemento maior subtrairmos um dos outros elementos, obteremos ou um quadrado ou o dobro de um quadrado. Todas essas propriedades dos termos pitagóricos primitivos podem ser demonstradas facilmente. 5. O mesmo elemento pode figurar em dois ou mais termos primitivos. Curiosidades. 1. Há números que não figuram em nenhum termo pitagórico. Exemplo, 47, 59, 67, 71, 79, etc. A esses números é dada a denominação de números antipitagóricos. 2. Com todos os elementos menores que 1000, são conhecidos 158 termos primitivos. O maior é o seguinte: 372, 925 e 997. 3. O termo pitagórico primitivo, entre parênteses 3,4,5, é o mais notável, pois é formado por três números consecutivos. E nesse termo, a soma dos elementos é a menor possível. 4. O termo primitivo, entre parênteses 11,60,61, é interessante, pois seu segundo elemento é divisível por 5, por 4 e por 3. Os outros dois são números primos. 5. Para todo inteiro positivo A maior que 2, existem inteiros positivos B e C, tais que, entre parênteses, A, B, C, é um termo pitagórico.